A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a tia tá muito feliz. Passou muito rápido, crianças. Hoje a gente já tá na lição de número 1 do quarto trimestre. Olha para você que tem essa revistinha como tema. E tá falando, olha, a vida de Jesus. A gente vai aprender sobre a vida de Jesus. Olha, é a nossa primeira aulinha. E a gente vai falar sobre uma pessoa muito importante. A história começa a falar sobre preparação de caminho, né? Essa pessoa veio para preparar o caminho. Ela veio também falar sobre o amor, né? O grande amor do nosso Deus. Essa pessoa veio falar, né? Contar um pouquinho, anunciar a chegada do Messias, né? Do nosso Salvador. Vocês já sabem quem é essa pessoa que a tia tá falando? Quem será esse que veio antes para anunciar essa chegada? Vocês já estão sabendo? Já tá na ponta da língua? Espera um pouquinho, que tem gente que ainda não sabe. Calma lá. Deixa a tia terminar de contar a história, combinado? Então vamos lá. Naquele tempo, né, antes do nosso Messias nascer, vivia um casal lá em Israel, né? E o povo de Israel estava muito ansioso, né, pela chegada desse Jesus, desse Salvador, né, desse tão aí que viria libertar o povo. Então, tinha um casal também lá. Esse casal se chamava Isabel e Zacarias. Isso mesmo. Esse casal, eles eram muito felizes, eles viviam muito felizes mesmo, mas só que eles queriam algo mais de Deus, sabe? Eles queriam o que todo casal espera, né? Depois de um determinado tempo aí de casado, o que vem depois disso? Um filho. Eles não tinham filho e eles sonhavam muito em ter um filho. E se passou algum tempo, foi passando o tempo, mesmo eles sendo muito felizes, eles ainda sonhavam com um filho, né? Com um tão filho, esperado assim, ter um filho. E aí o que aconteceu? Eles confiavam muito em Deus e eles começaram a orar, né? A falar, né? Com o Papai do Céu, a oração, né? Em oração sempre falava desse desejo. E o Senhor sempre ouve as nossas orações, né? Deus é o Deus maravilhoso. E o que aconteceu? Mesmo eles já sendo velhos, né? Porque passou bastante tempo e eles não tiveram filhos, eles continuavam firmes com a esperança deles em Deus. Mas como não tiveram, eles não desistiram da oração, tá, crianças? Perseverar em oração. E aí, o que aconteceu? Um dia, Zacarias estava trabalhando. Ele estava trabalhando. E o que aconteceu? De repente, apareceu, sabe o quê? Um anjo. Imagina que legal. Você está trabalhando lá, de repente aparece um anjo. Foi isso que aconteceu. Apareceu um anjo. E o anjo falou que Isabel teria um filho. Só que Zacarias falou, ai, como? Como que eu vou acreditar nisso? Ela já está de idade, eu também, né? E aí o anjo respondeu para ele. Falou assim, ó, que o próprio Deus, vocês acreditam? O próprio Deus tinha mandado ele lá para dar esse recado, dar essa boa notícia, que eles teriam um filho. Porém, por conta dele não ter acreditado, ter duvidado, ele ia, sabe o que, crianças? O que aconteceu com Zacarias? Ele ia perder a voz. Até o bebê nascer, ele ia ficar sem falar, por não ter acreditado. E Zacarias ficou muito feliz, né? Porque o sonhado, o que era tão sonhado para ele e para a esposa dele, ia acontecer. Eles iam ter um filho. E ele saiu para abençoar o povo, falar. E quando ele saiu lá do trabalho dele, que começou a falar, de repente, crianças, o que aconteceu?
que aconteceu, crianças? Zacarias, ó. Isso mesmo, vocês acreditam? Ele ficou realmente sem voz. Não falava. E aí, Isabel ficou grávida. E ele só através de sinais. Tudo que ele ia falar, ele fazia sinais porque ele totalmente sem voz. E aí o que aconteceu? Passou esse tempo e o bebê nasceu. O bebê nasceu e depois de 8 dias a família, os amigos foram visitar Isabel para escolher o nome do bebê. E o que aconteceu? Isabel falou o nome. Os parentes, os amigos queriam que o bebê tivesse o mesmo nome do pai, que é Zacarias. Só que Isabel primeiro falou que seria João. Zacarias pegou, como ele estava, ó, não podia, ninguém ouvia a voz dele, porque não saía som nenhum. Então ele foi lá, pegou uma placa, né? A tia tá pegando uma placa aqui, calma aí. E escreveu nessa placa. E quando ele virou, olha o que estava escrito. João. E automaticamente ele começou a falar. Conforme ele mostrou a placa, a voz dele voltou imediatamente. E mais uma vez a palavra do Senhor se cumpriu, né? Porque o anjo tinha dito que ele teria o filho e que ele só ia retornar a falar depois do nascimento do filho. E mais uma vez a história vem comprovar como Deus faz, como Deus age, como Deus é fiel. A tia leu um versículo e ficou maravilhada. A tia vai ler para você, que se encontra lá em Mateus 21, o versículo 22, diz assim: e tudo o que pedires em oração, crendo, receberás. Olha que maravilhoso. João veio para preparar. Esse foi o nosso homem tão especial. Ele anunciou a volta do Senhor e confiou no Senhor. Confia no Senhor, né? Que Ele vai responder às suas orações. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor e até a próxima aulinha. Paz do Senhor, crianças. Paz do Senhor, famílias. Estamos aqui mais uma vez, agora já no 4º trimestre, uma revista nova. Nesse trimestre, nós vamos aprender, na revista Saber Mais, as viagens missionárias de Paulo. Vamos falar um pouquinho nesse trimestre sobre missões, sobre cumprir a vontade de Deus. A nossa primeira lição tem por título Chamados por Deus. O nosso texto do dia nós vamos encontrar lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16, que diz assim: não foram vocês que me escolheram, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto. Nessa lição nós vamos ver um pouquinho de como foi essa primeira viagem missionária de Paulo. A primeira, entre outras que ele fez, entre tantas missões que Paulo fez, nós vamos ver um pedacinho dessa primeira, que não foi fácil, mas que ele cumpriu exatamente como Deus pediu. E a Bíblia nos conta, lá no livro de Atos, capítulo 13, vai falar que eles estavam reunidos, alguns líderes, alguns mestres, e eles se reuniam para orar, para jejuar, em favor do crescimento da obra de Deus. Em uma dessas reuniões que eles oravam e jejuavam, o Espírito Santo disse para eles que separassem para os mestres, que separassem para uma obra Paulo e Barnabé.
Prontamente, Paulo e Barnabé responderam a esse chamado. Então os mestres oraram por eles, jejuaram por eles, os abençoaram e mandaram eles para essa missão, então, que o Espírito Santo havia pedido. Dali, de Antioquia, onde eles estavam, onde era essa igreja, eles foram para uma ilha, com o nome de Ilha de Chipre. Lá, eles chegaram numa cidade por nome Salamina, que ficava na ponta dessa ilha. Ali eles começaram a pregar o evangelho, começaram a ir nas sinagogas, nos lugares onde era separado mesmo para falar sobre a palavra de Deus. E eles começaram a falar sobre Jesus naquele lugar, e a Bíblia conta que eles atravessaram essa ilha, a ilha de Chipre, até chegar do outro lado numa cidade chamada Pafos. Nome diferente, né? E lá nessa cidade, também, por todo esse trajeto, eles anunciavam a palavra de Deus, anunciavam Jesus àquele povo. E quando eles chegaram na cidade de Pafos, encontraram ali um povo muito idólatra, um povo que acreditava em vários deuses. E naquela cidade tinha um governador que chamava Paulo Sérgio. E esse governador, mesmo diante de toda aquela idolatria, dentro de tudo aquilo que ele ouvia, ele mandou então chamar Paulo e Barnabé porque ele queria ouvir a palavra de Deus. E Paulo e Barnabé foram para falar com ele, mas nesse mesmo lugar, a Bíblia conta que tinha um homem que o nome dele era Bar Jesus. E ele era um feiticeiro. E ele não ficou contente em saber que Paulo e Barnabé estavam falando de Jesus para o Paulo Sérgio. Então ele começou a tentar atrapalhar aquela conversa. Começou a tentar atrapalhar para que o governador não aceitasse Jesus. E Paulo e Barnabé, direcionados pelo Espírito Santo, muito sábios, perceberam que ele estava tentando atrapalhar. E então Paulo, cheio do Espírito Santo, falou para ele: seu mentiroso, você está fazendo coisa errada nessa cidade, você está tentando atrapalhar a nossa mensagem aqui. Então Paulo disse para ele assim: por algum tempo você vai ficar cego. E imediatamente Bar Jesus ficou cego. E o governador Paulo Sérgio ficou tão impressionado com aquele milagre que Deus fez ali naquela hora, que ele se converteu. E realmente Bar Jesus ficou cego por um tempo. Depois de tudo isso que aconteceu, a Bíblia conta que Paulo e Barnabé seguiram viagem. Foram ainda para vários outros lugares nessa primeira viagem missionária. E não deixaram de fazer aquilo que Deus tinha pedido que eles fizessem. Passaram por todas as cidades, pregaram o evangelho e Deus estava com eles em todos aqueles lugares. Afinal de contas, era Deus que tinha dado essa missão tão grande para eles. E o que nós aprendemos com essa lição? Nós aprendemos que, assim como Paulo e Barnabé, nós devemos estar prontos a obedecer o chamado de Deus. Como nós lemos lá no nosso texto do dia, foi Deus quem nos escolheu. E ele fala mais, que ele nos escolheu para que a gente vá e dê fruto. Assim como ele falou com Paulo e Barnabé, assim como ele tinha uma missão para Paulo e Barnabé, ele tem uma missão para cada um de nós. Mas nós precisamos, como Paulo e Barnabé, orar, jejuar e estar dispostos a cumprir esse chamado de Deus, que é tão importante para Deus e para nós. Nós aprendemos também que nas missões que Deus nos coloca, nós vamos ter dificuldade. Claro que vamos ter. Jesus falou que no mundo a gente ia ter aflição. Nós já sabemos que nós vamos ter dificuldade, mas também devemos saber
que acima das dificuldades temos um Deus que nos envia, mas que Ele cuida de nós. Amém? Que nós possamos ser luz aonde nós formos e que nós possamos ter no nosso coração o desejo de obedecer a Deus em tudo aquilo que Ele nos pede. Essa é a nossa primeira lição e nós nos encontramos na semana que vem, em nome de Jesus. Olá, paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos. Estaremos dando início a mais um trimestre na nossa revista Adolecer Mais, e o tema que estaremos estudando nesse trimestre são as doutrinas bíblicas, ou a doutrina da Palavra de Deus. A nossa primeira lição tem como título Conhecendo a Sã Doutrina, e a nossa mensagem valiosa se encontra em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2, que diz assim: Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, e como gotas de água sobre a relva. Aqui nesse texto, Moisés estava orientando o povo a buscar conhecimento e absorver a doutrina divina para não esquecer da aliança que tinham feito com Deus. E o objetivo da nossa lição de hoje é saber a importância de se estudar a sã doutrina. A vida ela é regida por doutrinas. É um conjunto de conceitos que visam orientar o aprendizado, o comportamento. E doutrina e costumes são coisas diferentes. Os costumes eles dizem respeito a hábitos, padrões de comportamento e se referem mais a código de regras e posturas que um determinado grupo precisa seguir. Já a doutrina, por sua vez, ela está relacionada à aprendizagem e a formação de pensamentos. Como cristãos, nós devemos saber que existem 4 tipos de doutrinas: a doutrina de homens, a doutrina herege, a doutrina de demônios e a doutrina de Deus, que são apresentadas na Bíblia. As Escrituras Sagradas, elas têm orientações necessárias para todas as circunstâncias da nossa vida. E o cristão, ele deve ter prazer em estudar a doutrina de Deus. A doutrina dos homens, ela pode sofrer alterações com o passar dos anos, conforme mudanças da sociedade, da tecnologia. Por exemplo, algo que nós estudamos, que aprendemos há pouco tempo, já pode ter sofrido variações e alterações. Porém, a palavra de Deus, a doutrina de Deus, ela permanece a mesma, ela é imutável, assim como o nosso Deus. Aquilo que Ele nos ensinou no princípio de todas as coisas permanece até o fim. E um segundo ponto que nós vamos ver nessa lição são as características da sã doutrina. A sã doutrina, ela é a revelação de Deus e das suas verdades para a nossa vida. Ela representa o alicerce da verdadeira fé. Ela nos permite conhecer os atributos, a natureza e a essência de Deus para as nossas vidas, além de nos esclarecer a respeito da nossa origem, a nossa missão e o nosso valor para Deus. Um dos pontos importantes também da nossa lição é a aplicação da doutrina de Deus para a nossa vida diária. A nossa lição ela vai falar sobre o apóstolo Paulo, dando alguns conselhos ao jovem Timóteo, que para ele era considerado como um verdadeiro filho na fé. E ele vai dizer a Timóteo que as doutrinas bíblicas elas são proveitosas para direcionar, para instruir, para direcionar a vida as atitudes na vida do cristão. E ali ele também aconselha a Timóteo a se manter longe das falsas doutrinas, dos falsos mestres. A sã doutrina, ela contém princípios fundamentais para nos orientar, para direcionar o nosso comportamento cristão de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando nós aprendemos a guardar os ensinamentos bíblicos, nós somos capazes de discernir entre aquilo que é bom e aquilo que é mal para a nossa vida. E quem não conhece as Escrituras fica sujeito a ser enganado por pessoas mal intencionadas. Para encerrar a nossa lição de hoje, a nossa verdade aplicada, ela diz que aqueles que amam e conhecem a palavra de Deus, ela tem acesso ao coração do Pai. Que nós possamos
nos aprofundar no conhecimento da Bíblia, pois ela nos capacita a vencer os dias maus, a não sermos abatidos ou abalados pela influência da sociedade atual. Que Deus abençoe a cada um, fiquem na paz do Senhor Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, né? Graças a Deus, estamos começando mais um trimestre, né? Com a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, na qual esse trimestre nós vamos aprender o livro de Gênesis, desde a criação de todas as coisas até ali a história de José, né? Então vai ser uma revista muito bacana, né? Para você que ainda não nos acompanha, é bom começar a nos acompanhar, que vão ser aulas muito edificantes. A sala dos adolescentes, né, entre 15 e 17 anos, e os demais irmãos também estão convidados a aprender um pouco mais da nossa lição. A primeira lição nossa aqui, né, vai falar sobre a criação de Deus, que tem a base bíblica em Gênesis 1, e o versículo-chave é: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, que se encontra em João 1 e 3. Só que a gente já vê o tamanho do poder de Deus, né? Que Deus ele consegue fazer do nada um tudo, né? Então é só que a gente já vê o poder de Deus. Qual que é o objetivo da lição? Saber que Deus formou todas as coisas sendo o homem a coroa da criação, né? Então aqui a gente vai ver que Gênesis significa o início. Então aqui Gênesis é o início de todas as coisas, né? E no decorrer da revista é que a gente vai aprender. Porém, hoje a gente vai falar um pouco sobre o criacionismo, que é a criação de Deus. Antigamente, né, acho que no meu tempo mais de criança, a gente via muito sobre evolução, né? Porém, hoje já tem ramificações das ciências que já estão acreditando no criacionismo, né? Que tudo que existe tem que ser criado por algo, né? E nós acreditamos que esse algo é Deus, que Deus criou todas as coisas, tá? No tópico 1, vai falar sobre o poder criador de Deus. Então aqui a gente já vê, o poder criador de Deus está ligado à sua onipotência e à sua onisciência. Então aqui a gente já vê a onipotência de Deus ao criar todas as coisas. Porque ao criar as coisas do nada, então quer dizer que o poder de Deus é tão tremendo que é incomparável à mente humana. E a sua onisciência, que Deus cria tudo já ciente daquilo. Então Deus já sabia, na criação aqui da terra, Deus já sabia o que ele iria criar para o nosso conforto, né? Se você for pegar aqui na revista, ele meio que equipara Deus a um arquiteto, né? Que um arquiteto, quando ele constrói uma casa, ele constrói a casa ali visando o bem dos moradores daquela casa. É o quarto, a sala, a cozinha. Então, tudo que vai proporcionar um bem para aquela morador daquela casa, o arquiteto faz. E assim é Deus. Ele criou aqui tudo visando o nosso bem. E se você for parar para analisar a criação de Deus, ele fez tudo perfeito. Eu gosto muito de falar sobre a criação de Deus aqui, que ele poderia ter feito as frutas tudo do mesmo sabor. Ele poderia ter feito as flores tudo da mesma cor, mas não, ele fez tudo colorido, ele fez tudo cada um com seu sabor, porque ele visava a nossa alegria. Ele visava aquilo que ele quer em nós, que é que nós sejamos alegres e que nós vejamos Deus em tudo, né? Pensa uma vida com as frutas tudo do mesmo sabor. Ia ser uma vida monótona, né? Então aqui a gente já vê a criação de Deus sobre isso, nesse tópico aqui. O que está aqui na revista também que eu ia passar para o senhor. Na Bíblia não há qualquer indicação de matéria pré-existente à criação. Ou seja, tudo foi chamado à existência por Deus que criou a terra do nada. No tópico 2 aqui vai ser criados ou evoluídos. A gente aprende na escola, né, que existe sobre a evolução, né? Uma das maiores teorias de Charles Darwin, que é a evolução contínua, que fala que nós somos descendentes do macaco, né? Nós somos a evolução do macaco. Peraí, se você parar para analisar, poxa, então quer dizer que os macacos pararam de evoluir? Porque nós, desde que eu conheço por gente, não evoluiu mais nada o ser humano, né? Então aqui já cai por terra essa evolução aqui, essa teoria aqui, né?
Então a gente tem que crer que Deus criou todas as coisas. E que se na escola você está aprendendo isso, você pode muito bem refutar esse argumento, por causa que essa teoria ela é uma filosofia. A ciência não tem como comprovar isso, né? Se você pegar, ela não tem como comprovar que realmente nós descendemos do macaco, tá? E aqui, ó, o evolucionismo não é uma comprovação científica, mas sim uma teoria filosófica. O aluno deve saber dessa diferença, pois isso legitima o direito daqueles que creem em um Deus, Criador, de discordar dessa teoria e difundir o conhecimento das Escrituras. Deus fez e sustenta o universo. No tópico 3 aqui, a gente vai ver a obra perfeita. Vai falar da criação de tudo que existe até hoje, né? Que Deus, cada dia, Deus criou algo, né? No primeiro dia, Deus ele fez a separação entre os céus e a terra, né? Depois, no segundo dia, Deus fez a separação das águas, né? Depois, no terceiro dia, Deus fez a separação colocando terra seca, né? Nessa separação das águas. E dentro disso, Deus criou os rios e os mares, né? No quarto dia, Deus criou os seres viventes, né? Aqui a gente vê que a terra produziu frutos, ervas, tudo que houve. No quarto dia, Deus criou os luminares, que seriam os astros, o sol, as estrelas, tudo, para a gente ter Se hoje a gente sabe se é primavera, verão, outono, inverno, é através de tudo isso, né? Através dos astros. E no quinto dia, Deus, ele produziu todos os animais nas águas e as aves. No sexto dia, Deus criou os animais na terra, né? E o homem. O homem foi a coroa da criação de Deus. Depois de que Deus fez tudo e viu que tudo estava bom, aí ele criou o homem. Nós somos a coroa da criação de Deus, tá? Então, essa foi a criação de Deus. E Deus fez tudo isso pensando em mim, em você. E que você possa ter a certeza que Deus é criador de tudo e de todos. A paz do Senhor para todos. Amém. A paz do Senhor, tudo bom com vocês? Graças a Deus aqui estamos bem, né? Hoje, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui iniciando um outro novo trimestre, né? Muito importante para nós, né, da Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre nós vamos estar estudando sobre o livro de Efésios, né, a carta ou epístola de Efésios, né? Que é uma lição muito importante, uma carta que traz assim bastante proveito para nós. E nessa lição nós vamos estar falando sobre a exposição, sobre as riquezas da graça e a misericórdia e a glória de Deus. Muito boa lição. Se você não tem, adquire uma para você estar acompanhando. Muito importante. A pessoa que escreveu essa lição é o Bispo Abner, né? E ele traz para nós uma profundidade do livro, ou da carta, né, de Efésios. E ele fala, né, comenta sobre as riquezas da graça de Deus, da misericórdia e da glória de Deus. Aí ele vai trazendo passo a passo para nós. Nossa lição de hoje, ela fala sobre o maravilhoso propósito da salvação. Isso é importante a gente estar entendendo, o propósito de Deus sobre a salvação humana. E o texto de referência que nós estamos é o primeiro, né? Com uma lógica, é Efésios 1, do 1 ao 6. Aonde fala para nós, vou ler o texto áureo que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Está em Efésios 1, 4.
E aqui nós vemos que devemos estar guardando para nós e inculcando isso de uma certa forma, que Deus nos deixou essa epístola para revelar a grandeza do seu plano de salvação, um jeito ou um projeto elaborado antes de tudo existir. Deus já pensou em nós antes mesmo de tudo existir. E isso é que Paulo traz para nós nessa carta, né? E nós vamos estar estudando e aprofundando passo a passo nessa lição. Na nossa introdução da nossa lição, diz assim que a narrativa paulina da epístola, né, escrita aos Efésios, nos revela o maravilhoso plano da salvação que foi idealizado por Deus. Vai ser uma lição muito importante sobre essa carta de Paulo. Vai estar nos conscientizando do plano de Deus sobre a nossa salvação. E nós, nesta lição, estaremos conhecendo um pouquinho da nossa epístola, né, da carta. Essa carta, então, ela relata a história que é muito fantástica, né, da salvação humana, que foi inspirada pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo traz para nós, assim, em forma de palavras, para que a gente possa estar entendendo. Nós sabemos que a epístola aos Efésios, né, ela é uma contemplação do plano de Deus e como foi realizado através de Jesus. Deus planejou, Deus olhou, viu como que deveria ser, né, no seu projeto, e Jesus veio e realizou. E Paulo vem e explica isso para nós. É o que nós vamos estar estudando. Temos também, né, que a igreja ela é apresentada, né, como aquela que Deus veio para estar salvando o seu povo e agregando a igreja. Como igreja somos povo ou nação de Cristo, né? E ela, na carta de Paulo também aos Efésios, apresenta o primeiro ponto como uma solenidade ou um hino solene, que ele traz essa música para que nós possamos estar degustando desse prazer da salvação. Ele mostra a essência dessa epístola, que é o ministério de Cristo, né, na nossa vida, ou na vida da humanidade para a salvação. Temos os privilégios de Cristo, né, ou que Cristo mostra para nós, o privilégio de sermos cristãos, que é a graça, que é a paz dele na nossa vida, e termos a fonte da salvação, que é Cristo, em nossa vida, e sermos abençoados ainda com bênçãos espirituais. Vem mostrando tudo isso para nós nessa carta, que ela traz essa profundidade muito grande, falando sobre a paz, né, que Cristo nos dá. Antes, quando nós éramos perdidos, nas trevas, né, vivíamos sofrimento, mas hoje, tendo Cristo, que é a luz da nossa vida, temos paz, temos segurança. E aqui nós vamos encontrar também base para tudo isso. Vemos a grandiosidade da riqueza, da graça de Deus, que foi feito em Cristo Jesus. Graça é um favor imerecido, né? Nós temos essa graça em nós, que é Cristo, que morreu por nós para nos dar, né, esta salvação. E também a redenção. Quando se fala na redenção, nessa graça, nós estarmos em Jesus, aceitarmos Jesus como Salvador, logo nós estamos recebendo a adoção de filhos através de Jesus. Então nós somos cordeiros com Cristo, né, da glória de Deus. Que aqui nós vamos aprendendo, nos aprofundando sobre essa adoção, que é muito importante. Nós fomos adotados através de Cristo, o sangue de Jesus
nos lavou, nos purificou e assim faz com que nós possamos ser filhos direto de Deus através de Jesus. O propósito, né, dessa carta vem, né, como a vontade de Deus em salvar a humanidade. E Ele nos resgatou, né, nos adotou e ainda nos presenteia com as suas promessas na nossa vida. É importante a gente estar gravando isso em nós e que possamos estar valorizando isso em nós, que Cristo nos resgatou, mas teve um plano principal de Deus. E hoje nós somos filhos, herdeiros da graça de Deus, nós vamos morar no céu com Jesus, porque o Senhor planejou tudo isso para nós. Nós vamos estar aprendendo isso nessa lição. E que você possa estar participando da escola dominical nesse trimestre para aprender muito mais. Que Deus abençoe a sua vida. Amém?